Olá, hoje vamos falar de ansiedade e coronavírus. Toda situação nova cria ansiedade, porque nós não temos material suficiente para lidar com o assunto. E também, até certo ponto, a ansiedade é benéfica, porque eu sinto ansiedade como uma reação ao medo. Então, toda vez que eu tenho medo, meu corpo sinaliza com ansiedade e eu passo uma ação para me defender. Se eu tenho medo de pegar coronavírus, eu vou usar a máscara. Então, a ansiedade me salva, porque ela faz com que eu tome atitudes. Então, até certo ponto, a ansiedade é benéfica. A partir de um ponto, quando a ansiedade cresce demais, ela passa a ser disfuncional. E nesse momento, com ansiedade muito alta, nós não temos respostas adequadas. É como se nós ficássemos cegos diante das situações. Eu quero pegar um dado importante da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para que você possa entender uma coisa e ir ao raciocínio que eu quero de você sobre ansiedade. A OMS diz que o coronavírus vai de um simples resfriado até uma pneumonia. E que algumas pessoas vão precisar ser hospitalizadas. E uma porcentagem dessas pessoas hospitalizadas vão precisar do respirador automático. Um simples resfriado a uma pneumonia que pode se tornar grave. Nós temos de um lado o governo que diz, é um simples resfriado ou uma gripezinha. E de um outro lado, nós temos uma outra tendência política que diz: o coronavírus mata. Ou seja, nós temos dentro do mesmo Brasil duas respostas extremadas. Numa, isso não é nada. E na outra, isso mata. Bom, nesses dois extremos, cada pessoa vai reagir de um jeito. Tem as pessoas narcísicas que vão achar que não pegam coronavírus porque elas são especiais. Tem as pessoas antissociais que vão adorar essa crise porque elas vão lucrar muito dinheiro e de forma escusa. Tem os obsessivos compulsivos que possa ser que lavem a mão 40, 50, 60 vezes. Existem casos até de ficar com as mãos feridas. E tem as pessoas fóbicas, as pessoas que têm síndrome de pânico, as pessoas fóbicas que vão ter um medo excessivo da doença e que por uma questão pessoal, porque elas catastrofizam e elas não veem como sair dessa situação, elas vão ficar no extremo da morte. É ali que elas vão olhar. Eu particularmente acho que esses dois extremos são errados. Então eu não concordo nem com o governo de subestimar a doença e também não concordo com a esquerda de maximizar a doença. Se nós colocarmos 0 como uma cor branca e 10 como uma cor preta, o que nós precisamos fazer é navegar nas graduações do cinza entre o 0 e o 10. Porque eu não posso viver nesses dois extremos. Eles acabam sendo radicais e o radicalismo nunca é bom. Este vídeo, portanto, é para aquelas pessoas que têm ansiedade exacerbada e que estão sofrendo pelas suas reações ao medo. Essas pessoas com ansiedade exacerbada, ela está sempre esperando o pior. Na mente delas, a máxima maior é o coronavírus mata. Qual é a proposta, então? Que nós procuremos as graduações do cinza para nos sentirmos confortáveis diante das situações difíceis. Então nós temos um extremo que diz que mata e um extremo que diz que não mata.
nós vamos ter que achar a flexibilização entre os dois. E vamos achar respostas racionais, verdadeiras e sem otimismo irresponsável. Ou seja, os meus dados que eu vou apresentar a você são palpáveis. Então a pergunta é: coronavírus tem remédio específico para ela? Não. Coronavírus tem vacina? Até o momento, não. E o que eu faço? Eu pego os dados reais do mercado para responder as minhas perguntas. Eu não vou opinar, eu não vou te sugerir, eu vou te dar dados. Tem dezenas de dados no mercado. Eu peguei 2 ou 3, porque senão o vídeo fica muito grande. A primeira informação que eu tenho é do Dr. Roberto Khalil. Ele é diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Para quem não está em São Paulo, o Sírio-Libanês é top. É o hospital de ponta de São Paulo. Vem cá, que eu vou te contar uma coisa, mas não espalha por aí, porque senão pode dizer que é política. Esses hospitais, todos os políticos, quando ficam doentes, eles vão. Lá eles têm mais de 6, 7 remédios para tratar o coronavírus. Mesmo não específico. E o doutor Khalil, ele tomou e ficou bom. Mas ele também falou na revista Veja que ele tomou cloroquina e mais outros antibióticos. Então, ele não ficou num remédio só. Ele se valeu de muitos remédios. Mas que ele não gostaria de dizer. O que eu acho certo. Outro dado que eu quero passar para você é do Dr. Davi Wippe. É outro monstro sagrado de doenças infecciosas do Hospital Einstein. O Einstein é outro hospital de ponta de São Paulo. Dr. Wippe teve coronavírus. Dr. Wippe era, inclusive, foi ex-coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, de São Paulo, capital. Dr. Wippe também teve coronavírus. E o Dr. Wippe diz que sim, ele tomou remédios, mas ele não gostaria de descrever os remédios que ele tomou para que ele não servisse de modelo para o tratamento. Também acho certo. Afinal de contas, eles têm muito conhecimento. Eles são importantes nos seus hospitais. Lá nesses hospitais vai gente de toda a ideologia. Eles não podem entrar em atrito. Essas pessoas muito notórias, elas devem ser assertivas. E a gente tem que respeitar. Mas eu já te dei 2 razões para você sair daquele extremo 10 morte. Agora eu vou te dar uma outra informação bem interessante da Cláudia Raia, nossa artista, nossa grande artista brasileira. Ela também teve coronavírus. Mas olha que espetacular. Cláudia Raia se curou, segundo ela, com um chá. Olha que bacana. Então eu suponho também que entre o 0 e o 10 existem nuances também. Então Cláudia Raia, vamos dizer, podia estar no 1, no 2, porque ela teve sintomas, mas que não a levaram ao hospital. E ela passa essa receita que eu adoraria falar para vocês. Eu tenho, mas eu não vou fazer por respeito. Mas se você quiser, você vai no canal da Adriane Galisteu, que lá você vai ouvir Cláudia Raia. Agora, tem uma lição da Cláudia Raia que é maravilhosa para nós tomarmos. A imunidade desta mulher. Todo mundo sabe que Cláudia Raia cuida muito do seu físico.
ela tem uma nutricionista que cuida dela. Não, ela não acha fácil fazer regimes, ela não acha fácil buscar alimentos saudáveis. Não é fácil, não é com facilidade que ela faz isso. Mas ela diz que é preciso, ela se força a isso. Então, quem me garante que, apesar desse chá que ele fez tão bem, não é a própria imunidade da Cláudia Raia que a faz ficar boa? Que faz com que o corpo reaja, com que seus anticorpos estejam fortalecidos. Bom, então, assim como a OMS falou, eu posso ter um resfriado. E se eu tiver um corpo sadio, um corpo preparado, eu saio mais rápido da situação. Então, esta é a terceira informação. Já te dei 3 para você sair do radicalismo morte. Agora, falando em imunidade, quando o vírus entra no seu corpo, o seu próprio corpo tem os anticorpos para dar conta do vírus, para nocautear esses vírus. Então, se o seu corpo está saudável, tanto melhor. Você sabe que é pensando dessa forma que hoje já existe uma saída do plasma. O plasma é a parte do sangue líquida. Então, o que estão fazendo? Estão pegando um pouco de sangue das pessoas que já tiveram coronavírus e aplicando nas pessoas que estão com coronavírus para aumentar os anticorpos, para que os soldados fiquem muito fortalecidos e deem conta do vírus. Tem uma reportagem da Veja, do Alexandre Senecal, espero que eu esteja falando o nome dele certo, onde ele entrevista o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista formado pela USP. O cara é bom. E ele fala uma frase que eu pensei, pequenininha, mas que eu acho ótima para nos ajudar. Organismos mais saudáveis respondem melhor ao processo inflamatório da doença. Organismos mais saudáveis. Ele não está dizendo o organismo saudável. Ele está dizendo organismo mais saudável. Então, dentre as comorbidades, algumas você pode mexer. Ah, Sônia, para com isso, para com isso. Sim, porque você está dentro de casa, tipo assim, eu não posso sair porque eu tenho comorbidade. E eu tenho que ficar em casa. Eu tenho comorbidade. Mas muitas comorbidades você podia dar uma ajudinha aí no seu sistema imunológico. Eu tenho uma irmã e ela me permite contar a história dela. Um pouco antes do coronavírus, ela foi buscar alguns resultados e ela veio com um pouquinho, a glicose estava alta. E aí, pimba, veio o coronavírus e minha irmã entrou em pânico. Porque ela falou, gente, eu vou morrer. E, diante daquela situação toda, eu falei para ela, minha irmã, agora, por Deus, agora, mude a sua alimentação. Coloque a alimentação saudável. Pare com os doces. Meça as medidas de fruta que você vai comer. Por Deus, minha irmã, por Deus, começa agora o tratamento. E a minha irmã começou. E hoje a minha irmã não está diabética. A minha irmã emagreceu 7 quilos. Então hoje ela está mais saudável do que antes do coronavírus. Gente,
Será uma maluquice dizer que o coronavírus também ajuda? Ah, ajuda. Ajuda sim. Porque a sua ansiedade cresce e você começa a se tratar. Coisa que você não fazia antes do coronavírus. Muita gente está mudando com essa doença. Sim, sim, sim. Eu sei que tem doenças com maior comorbidade e que você não pode mexer. Eu sei, eu sei. Mas presta bem atenção. Você vai ficar um pouquinho mais em casa. Não se chateie. A tua casa também tem conforto. A tua casa é o teu santuário. E lá você descansa, vê televisão, você lê um bom livro. Felizmente hoje nós temos o celular. E você vai ter um pouquinho mais de paciência, porque a vacina vai chegar para você e para todos nós. E vai dar tempo de você voltar à sua vida ao ar livre e saracotear para onde você quiser. Bom, para finalizar então, vamos fazer um flashback das alternativas que eu tenho para sair do extremo hospital, respirador, morte, que é onde eu quero que as pessoas de ansiedade saiam. Então, vem, flexibiliza, vem para a escala, sai do 10, você tem Dr. Kalil, salva-se. Dr. Uip, salva-se. Cláudia Raia, salva-se. Imunidade, salva. Sair da comorbidade naquilo que está na sua mão, salva. Sair do pensamento extremo, salva, porque te permite maior resistência à doença. Coronavírus também salva. Vacina salvará todos nós. É uma questão só um pouco mais de tempo. Anime-se. Diminua sua ansiedade. É possível. A gente se vê na próxima.